Oi, galera, página 301. O assunto é adjectives plus prepositions, adjetivos mais preposições. Bem, nós primeiro precisamos reconhecer aquilo que é adjetivo, que dá característica, né, para algo ou para alguém. Então, nós temos aqui uma lista no seu livro, olha aqui nos quadros, né? Anxious, crazy, curious, excited, happy, worried, eager, famous, grateful, vários. Aqui nós temos uma lista. Como nós vamos saber com qual preposição nós vamos usar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por quê? Porque não há regras fixas para nos ajudar a decidir qual usar. Então, a gente precisa aprender, ou melhor, né, nos acostumarmos com as combinações corretas. Eu vou dar um exemplo. Como que seria a tradução de casado com? Eu quero falar que ela é casada com João. Como que eu vou falar isso em inglês? Seria married with uma tradução? Não, não seria. She is married at João. Married at. Então, não existe, né, diretamente uma regra específica. Então, como a gente viu no exemplo, também não segue, não corresponde ao que usamos no português. Uma boa maneira é ter a nossa lista aqui. Então, você já tem uma lista aqui no seu livro que vai te ajudar. Então, eu vou trazer aqui algumas frases para vocês. Presta bastante atenção. Olha, he is good at playing tennis. Ele é bom em jogar tênis. Agora presta atenção. He is good with numbers. Ele é bom com números. Então você vê que o good, ele vai caber ou at, ou ele pode caber with, sem problema nenhum. Aí, nós temos várias outras frases, várias outras combinações que nós podemos fazer. He is afraid of being a police. Então, ele está com medo de ser um policial. Afraid of. E aí você tem na sua lista. Are you bored at your present job? Você está entediado com seu trabalho atual? She is dedicated to learning English. Então, ela está dedicada em aprender inglês. I'm really worried about my brother. Worried about. E nós temos uma lista imensa. Dá uma olhadinha aqui no seu livro, na página 301. E aí, olha, as preposições, elas podem ser seguidas de um substantivo. E eu falei em vários momentos aqui. Olha o exemplo do seu livro. Are these vegetables free from toxins? Beleza. Então, free, ok, é o adjetivo. From, aí no caso é a preposição. Livre de toxinas. Burke is such a nice boy. Beleza. I'm proud of him. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter também um pronome. Então, as preposições, elas podem ser seguidas de substantivos, podem ser seguidas de pronome e também pode ser seguidas de verbo. Nós vamos ver aqui, então, no caso do verbo, ok? I'm interested in studying genetic engineering. Interested in. Se vai ser um verbo, né, em estudar genética, engenharia genética, nesse caso esse verbo vai ter que estar na forma do ing. Eu falei várias frases no início aqui desse vídeo com verbos. He is good at playing tennis. Então, o verbo tem que estar no ing. Nós não vamos esquecer disso, galera. Essa página tem um RA com uma atividade de reforço, ok? De adjetivo mais preposição que vocês têm que me enviar, ok? Não esqueçam. E aí, nós vamos continuar na página 302, Compound Nouns. Bem, eles são, né, quando nós temos dois ou mais substantivos, né, que são colocados juntos para formar uma nova palavra. E aí vai ter um significado diferente, ok? Por exemplo, uma única palavra. Bathroom é um substantivo, ok? E aí, olha,
esses substantivos, eles podem ser juntados, né, através de hífens. Por exemplo, father-in-law. Então, juntamos, né, palavras, olha, substantivos, aí que formou outra palavra. O que é o father-in-law? O father-in-law é o padrasto, ok? Nesse caso também a gente pode ter essa junção das palavras essa junção dos substantivos formando outra palavra, outro significado. Bus station é a rodoviária, ok? Então, e quando essas palavras elas se unem mesmo, né? Que é o caso de website, nós temos aqui, olha. O que é o website? Uma coisa é web, outra coisa é site. Quando a gente tem website, coisas, no caso, significado totalmente diferente, certo? Por exemplo, web é rede, né? Site, nesse caso, é um local, então seria o local na rede, né? Então, website seria esse site que a gente tem ali online, né? Que é o caso, por exemplo, de breakwater. Então, o que significa break, né? É o quebrar, né? Water, água. Agora, breakwater é aquilo que a gente tem, aquele paredão que a gente tem assim no mar, né? É o quebra-mar, né? Em muitos locais existem, ok? E aí, no caso também, nós podemos ter a junção, né? Do gerúndio mais um substantivo que vai formar um outro, que é o caso de parking lot, é o estacionamento. Um adjetivo mais um substantivo, né? No caso, greenhouse, no caso é estufa, né? Então, mais um assunto aí pra gente memorizar, ok? Vocês vão agora completar aí o número 1, ok? Usando os adjetivos que foram dados aqui no box, ok? Junto com a preposição correta, então não pode esquecer. Vou dar um exemplo na letra A. Mommy is really... A minha mãe está realmente alguma coisa comigo. I got a C. Eu tirei um C. Então, a minha mãe está feliz com um C? Ela está angry. Aí você vai colocar o angry, mas qual é a preposição que usa com angry? Volta lá na página anterior e verifica, ok? Vai fazer isso com todos. Número 2, você vai completar também, ok? Nesse caso aí, com a preposição. Nós já temos o adjetivo aí, e aí você vai olhar a preposição que vai entrar melhor aí. Também volta na página anterior e verifica, ok? Aí o número 3, da página 303, nós temos aqui 10 substantivos, ok? E aí esse aqui é sobre aquele assunto que a gente acabou de falar, né, sobre o compound nouns, quando a gente junta as palavrinhas em inglês, né? Vocês já devem ter visto várias. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. A palavra basket. Qual outra palavra que se a gente juntar forma uma outra palavra? Basketball. Então, vai formando isso com as palavrinhas que nós temos aqui nesse box, combinado? E aí o número 4... ok? Você vai colocar o nome aí dos objetos e aí o nome que formou, ok? Muita atenção. E o número 5, né? Você vai finalizar aí, no caso, usando, né? Usando essas palavras que foram compostas aí, adicionando outras palavras. Então, por exemplo, horse. O que poderia formar com essa palavra horse? Seahorse, shoe horse, várias outras coisas. Por exemplo, foot, pode acrescentar a palavrinha ball. Então, junta outra palavrinha aí para formar essas palavras que a gente já conhece no inglês, combinado? Essa página, ela tem um RA com o jogo da memória, não deixa de fazer, tá bom?